Vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Estamos entendendo as Escrituras, estudando a respeito da escolha de Deus. Deus escolhe aquele que lhe agrada. E o grande modelo para nós, daquele que agrada a Deus, daquele que é eleito por Deus, é Cristo. Cristo é aquele anunciado pelos profetas, por Moisés, nos Salmos, por toda a Escritura, é anunciado como o modelo da salvação. Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que ensina o mundo a obedecer a Deus, a andar no caminho correto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é aquele que ensina, é aquele que salva a todo que nele crê e o segue por onde quer que ele andar, por onde quer que ele vá. E Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo para dar condição aos seus seguidores, ao que o segue pelo caminho, a todos eles, a todos nós. Ele nos dá o dom do Espírito Santo para que possamos ter autoridade, para que possamos ter poder para obedecer a Deus, para obedecer a sua palavra, para ensinar, para anunciar a glória de Deus sobre toda a terra, para vivermos conforme a vontade de Deus, da qual Cristo é o modelo, Cristo é o exemplo. O Espírito Santo também nos dá a mente de Cristo, para podermos também, como Cristo, conhecer a vontade do Pai e ter poder para praticá-la, para cumprir tudo aquilo que é da vontade de Deus. Porque o nosso propósito, ao sermos criados, foi e é, continua sendo e sempre será de vivermos para a glória de Deus. Nós fomos criados por Deus e para Ele, para servirmos a Deus, para refletirmos Deus em nossa vida. Por isso fomos criados à sua imagem, segundo a sua semelhança. E temos que em nossa vida, em nossas obras, em nosso trabalho, em nossos atos, em tudo, dar glória a Deus, glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, todo o nosso ser, e estar a serviço de Deus. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Deus nos criou, nós viemos do nada, do vazio e do pó da terra. De lá nós viemos e Deus nos deu todas as coisas, Deus nos deu a vida. Então nós vivemos por Ele e vivemos para Ele. Então nós estamos estudando dentro das Escrituras a revelação de Cristo, o anúncio de Cristo. Nós estamos aqui estudando para entender quem é Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e nós precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecer a Cristo. Temos uma grande obra a ser realizada de conhecer, prosseguir em conhecer a Deus, e conhecemos a Deus através de Cristo. Cristo revela como o homem deve viver para agradar a Deus, para ser um escolhido de Deus, para ser salvo, para receber a sentença de Deus de salvação, para sermos declarados por Deus benditos do Pai, para recebermos uma palavra de Deus de bênção, para recebermos uma palavra de aprovação de Deus. E Cristo recebeu esta palavra, então Ele é o nosso modelo, Ele é o caminho. Se andarmos e vivermos como Cristo nos ensinou, como Cristo viveu, como está revelado em Cristo, então aí sim agradaremos a Deus, serviremos a Deus, glorificaremos a Deus como Cristo fez. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso caminho. Então vamos aprender de Cristo, vamos conhecer mais de Cristo hoje, através do texto que encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo
de número 3, a partir do versículo 12, que diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Então Pedro começa aqui o seu segundo discurso. No último estudo nós falamos sobre o discurso do dia de Pentecostes, e agora é o discurso de Pedro no templo após a cura de um coxo, e toda a multidão se achegou a ele, autoridades, para ouvirem uma explicação a respeito da cura do coxo, que pedia esmolas já há muito tempo na porta do templo, e ele foi curado. Então eles queriam dar oportunidade a Pedro, queriam ouvir a Pedro a respeito daquele fato, uma explicação. A explicação de Pedro é que Cristo Jesus foi escolhido por Deus. Jesus foi aprovado por Deus, varão aprovado. Ele é o nosso exemplo. Ele glorificou a Deus, ao Pai, o obedecendo, o servindo. E é o mesmo Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque. Pedro diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais. Ele glorificou a Jesus, seu Filho. Ele o exaltou, ele lhe deu um nome superior. Foi no nome de Jesus, pelo nome de Cristo. Jesus o Cristo, o Filho de Deus, foi por ele que aquele coxo foi curado. Porque o Cristo agrada a Deus de tal forma que Deus responde à oração feita em nome de Jesus, do seu Filho, do Cristo. Ele cura pela fé no nome de Jesus, porque ele é o varão eleito, ele é o escolhido, ele é o modelo da vida com Deus, da vida que agrada a Deus. Então esta é a resposta. Foi Jesus, o Cristo, porque ele agradou a Deus, porque ele obedeceu o Pai, porque ele foi fiel até a morte, morte de cruz. A quem vós a entregastes. Então, vocês não quiseram segui-lo, recebê-lo. Vocês fizeram tudo o que vocês acharam que deveriam fazer. Cristo não os agradou. Cristo não tinha aparência, não tinha formosura, não oferecia para eles o que eles desejavam. Orgulho, retorno ao poder, Israel ser restaurado imediatamente. Isso eles não entenderam, eles não viram em Jesus, por isso entregaram a Pilatos, entregaram a Roma, negaram a Jesus como rei, como Senhor de Israel, e pediram a Pilatos para que Jesus fosse morto. Embora Pilatos tenha determinado que Jesus fosse solto, Pedro está falando isso com eles, chamando eles na responsabilidade. Olha, foi o que vocês rejeitaram que realizou este milagre. Foi no nome dele, foi pelo nome dele, porque ele é aceito por Deus. Ele foi escolhido por Deus, ele foi declarado filho, filho que obedece, filho que então recebe a herança do Pai, porque agrada o Pai. Este é o Filho que recebe todas as coisas da mão do Pai. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Então nós sempre temos aqui a palavra de Deus dizendo para nós vivermos, anunciarmos o Evangelho, buscarmos o melhor para a nossa pátria, para a terra onde estivermos,
Vamos servir a Deus acima de tudo. E vamos trazer a paz, vamos orar pela nação, pela paz na nação, pelas autoridades. Porém, em muitos casos, em muitas nações, em muitos lugares, até mesmo em Israel, muitas vezes a nação prefere Barrabás, prefere um homicida, como Pedro está aqui dizendo para eles. Vocês pediram que soltasse Barrabás. Barrabás atendia de forma mais imediata os anseios da nação e rejeitaram Cristo. O Cristo cura, o Cristo faz milagres, Cristo salva, Cristo tem poder, Cristo nos leva ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Cristo nos leva ao encontro com Deus. Cristo nos salva. Cristo nos apresenta no céu. Cristo está sentado à destra de Deus. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Então a nossa intenção é que você aceite a Cristo para que você seja abençoado pelo céu, pelo poder de Deus, pela glória de Deus, você seja batizado com o Espírito Santo, que você receba bênçãos eternas, vida eterna, e não um mundo de vaidade, um mundo que é passageiro, um mundo que diante da eternidade de Deus, as coisas no mundo passam muito rápido, as flores passam muito rápido, e a vida humana também passa muito rápido diante da eternidade de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E quem faz a vontade de Deus é Cristo. Cristo é o modelo daquele e para aquele que quer fazer a vontade de Deus. Segue a Cristo, ame a Cristo, creia em Cristo, obedeça a Cristo, receba os mandamentos de Cristo e pratique e viva a vida conforme Cristo ensina. E Cristo batiza com o Espírito Santo para que você receba direto do céu a instrução, o ensino, a direção. O Senhor será teu guia. O Senhor estará contigo sempre, te ensinando, te ajudando a agradar a Deus, a ter, então, a alegria da salvação renovada todo instante no seu coração pela presença do Espírito Santo com você. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro está contando a história de Cristo, o Evangelho, está anunciando o Evangelho. O Evangelho, na verdade, pregado pelos apóstolos, é justamente o Evangelho, a boa nova da ressurreição de Cristo, que ele venceu a morte. Então, o Evangelho começa aqui. Nós vamos acompanhar os estudos, observando de onde começa a pregação. A pregação começa da vitória de Cristo sobre a morte. Pedro faz uma breve introdução e já logo chega no tema central do Evangelho. Porque ele vai dizer que Cristo ressuscitou, venceu a morte, porque ele é o príncipe da vida. Veja bem que Pedro diz no versículo 15: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Então, convinha mesmo, era necessário que o Cristo, que o Cristo padecesse. Nós vamos estar lendo daqui a pouco, que Cristo morresse, que matasse a Cristo, para que ele vencesse a morte, enfrentasse a morte e derrotasse a morte por nós. Ele morreu por nós para vencer a morte, o pecado, o inferno, o diabo, a mentira, a ignorância e abrir-se as portas do céu, da glória, da eternidade. O príncipe da vida foi morto, precisava mesmo, deveria mesmo ser rejeitado pelo mundo para que fosse recebido no céu após vencer a morte, vencer nossos adversários para nos salvar. Ele é o príncipe da vida. Ele nos leva de volta ao caminho do fruto da árvore da vida. Ele traz a vida para nós. E nós somos testemunhas. Pedro está dizendo: eu estou aqui como testemunha, vou orar em nome de Cristo, vou pregar, vou anunciar a Cristo. Cristo tem poder,
Cristo vai libertar a sua vida, a sua nação, a sua pátria, a sua casa, a sua família. Então, onde for aceito o testemunho de Cristo, nós estaremos orando, pregando a Cristo, anunciando a Cristo, orando para que sejam batizados com o Espírito Santo. Mas já existe o alerta, já existe a mensagem de Deus que muitos rejeitarão, muitas cidades rejeitaram, muitas cidades fecharam as portas. Os apóstolos foram expulsos de muitos lugares, muitas nações rejeitaram a Cristo. E eles iriam então para onde pudesse, onde houvesse porta aberta, onde houvesse ocasião, onde houvesse quem quisesse receber a palavra de vida eterna em Cristo. Não tem problema, a obra não vai parar se uma nação, se uma família, se uma pessoa não quiser Cristo, não quiser ouvir falar de Cristo. Nós seguiremos para outra casa, nós seguiremos para outra família, para outra cidade, e assim vamos pregar o Evangelho a toda criatura. Mas vocês já estão avisados, vocês já ouviram que o Evangelho está sendo pregado para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que não pode é deixar de ser pregado este Evangelho a toda criatura antes que venha o fim. Então vamos cumprindo a missão de Jesus, com provas, com perigos, com ameaças, com perseguições, com o mesmo que Cristo passou. Se o ouviram, Jesus disse, se o mundo me ouviu, eles te ouvirão. Se o mundo me rejeitou, muitos rejeitaram, muitos também rejeitarão a vossa palavra. Nós estamos muito bem avisados por Cristo a respeito da obra de Deus. Sabemos o que estamos fazendo, onde estamos pisando, e Cristo nos revela esta terra, nos revela a mente humana. O Espírito Santo perscruta, diz da palavra de Deus, todas as coisas, no céu, na terra, no ar, as potestades, os principados, todas as coisas o Espírito Santo nos revela. E também o homem, o coração do homem. Jesus dizia, o homem não me engana, eu sei que o coração do homem é mau, eu sei das intenções do coração dos homens. E Cristo cumpriu o ministério do Pai, obedeceu a Deus, indo até a cruz, porque ele já sabia, não foi surpresa, ele já vinha avisando os apóstolos que aquilo convinha que acontecesse daquela forma, até mesmo para ser rejeitado por autoridades, por religião, para que realmente ficasse bem claro que a obra de Deus é uma obra do Espírito Santo, não é da mente humana, não é de autoridade humana, não é de doutrina humana, de homens, não é de qualquer vento de doutrina mal formado numa fraca mente humana, mas é de Deus, é dos céus, é do Espírito Santo. Jesus realmente recebeu a obra, a missão, recebeu a unção do Pai. Ele realmente trouxe para nós a revelação de Deus, do céu e nada da terra. Este mundo não o entendeu, esse mundo crucificou, este mundo rejeitou. Então, esta é a prova de que a nossa ligação no ministério, na obra de Deus, ela é feita pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos liga ao céu. A obra de Deus é uma obra celestial. Esta obra é de Deus. Esta obra é dos céus. É do batismo com o Espírito Santo. Não é de formação de teoria humana. Não é de doutrina com artimanhas humanas. Ela é pura. Ela é do céu, para a glória de Deus. Versículo 16 diz assim: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, o seu nome foi exaltado, o nome de Cristo, sobre todo nome. E é por este nome que vem o poder de Deus, a resposta de Deus, porque este é o nome do escolhido, este é o nome do ungido,
Este é o nome que agrada a Deus, Cristo. Em nome de Jesus, o Cristo, está o poder de Deus, está a resposta de Deus, está a bênção de Deus. Glorifique a Cristo, louve a Cristo, obedeça a Cristo, sirva a Cristo, procure andar como Cristo andou e você estará glorificando o Pai. Consequentemente, você estará agradando o Pai, porque o Pai escolheu a Cristo, ungiu a Cristo. Este nome foi elevado sobre todo nome. Este é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nós devemos invocar este nome, o nome de Cristo, Jesus Cristo. Este nome tem poder. Pela fé neste nome, este homem foi curado. Se você crê neste nome, se você glorificar a Cristo, confessar a Cristo, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Você vai pedir, você vai clamar e o Pai vai responder quando você orar, clamar, pedir em nome de Cristo, o Senhor, o nome mais elevado, o nome que está elevado sobre todo nome. É no nome de Cristo. Então, o escolhido de Deus, o que agrada a Deus é Cristo. E agrada a Deus aqueles que seguem a Cristo, aqueles que vivem como Cristo ensinou, que vivem seguindo o exemplo de Cristo. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Então Pedro vai pregar o evangelho e não vai condenar, não está condenando o povo de Israel pela crucificação de Cristo, de maneira alguma. Ele está dizendo que eles fizeram por ignorância, porque não conheciam as Escrituras, não entendiam as Escrituras, como os discípulos no caminho de Emaús, como os apóstolos também. Jesus teve que ensinar novamente, mostrar nas Escrituras tudo a respeito de Cristo, que ele era o Cristo, que deveria sofrer, que deveria vir sem aparência de rei, sem aparência de poder, para que justamente o povo pudesse escolher daquela forma e rejeitar a humildade do Cristo que precisava ser rejeitado e passar pela morte, e morte de cruz para nossa salvação, para nossa redenção, para que ele pudesse derrotar o diabo, o príncipe das trevas, e derrotar a morte, derrotar o mal. Então Pedro está dizendo que eles podem agora se arrepender, se converter e se voltar para Cristo, porque serão recebidos. Jesus mesmo disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não manejam bem a palavra da verdade, eles não conhecem as Escrituras, eles não entendem o que o Senhor fala. Eles só vão entender quando forem batizados com o Espírito Santo. Então Jesus pede que o Pai dê a Israel, dê às nações, dê ao mundo uma nova chance. Que o Pai os perdoe porque o mundo não sabe o que faz. O homem sem Deus, o homem sem o Espírito Santo de Deus não entende as coisas de Deus. Mas agora é chegada a salvação, a redenção através do derramamento do Espírito Santo. Continuando a leitura, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então, se vocês conhecessem as Escrituras, vocês entenderiam que o Cristo deveria mesmo padecer, que a sua aparência era já para que houvesse a rejeição segundo o pensamento carnal do homem cobiçoso, de sorte, da ganância, de soberba, de orgulho, de avareza, querendo a riqueza deste mundo perecível, deste mundo que é todo engano, mentira e vaidade, que logo passará. Então, o espiritual seria rejeitado. O que falasse do pão do céu seria rejeitado. O que falasse
de vida eterna no reino de Deus seria rejeitado por uma humanidade que quer ganhar o mundo todo e não entende que perde a sua alma, que vai ganhar o mundo todo, mas não vai ter nada, porque tudo passará. E somente aquele que faz a vontade de Deus, que obedece a Deus, em espírito, em verdade, adora a Deus, que é batizado com o Espírito Santo, que nasce de novo, que nasce da água e do Espírito, esse viverá eternamente. Mas o mundo não entende essas coisas. O mundo não vê proveito nas coisas espirituais, ele rejeita, ele despreza desde o princípio, desde a criação, tendo o fruto da árvore da vida para a eternidade, para viver para sempre. O homem e a mulher foram rapidamente enganados pelo diabo para comerem do fruto proibido por Deus, do mandamento. Eles desobedeceram a lei de Deus, que foi dada ali no Jardim do Éden, o mandamento de Deus para que não comessem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Porém, como o diabo convenceu o primeiro casal de que aquele fruto era agradável à vista e traria entendimento e satisfaria desejos de poder, de domínio, ser iguais a Deus e ser dono dessa terra, isso é que interessou. E até hoje é isso que agrada. Riquezas do mundo, glória do mundo, que são passageiras, mas o diabo consegue enganar a humanidade para que a humanidade não busque o batismo com o Espírito Santo, o dom de Deus, a eternidade, a árvore da vida, a palavra de vida eterna que Cristo nos dá. Por isso poucos acertam por este caminho estreito, por esta porta estreita, que é o caminho da vida espiritual, das coisas da eternidade, das coisas do céu, das coisas do Espírito, das coisas de Deus. Poucos dão valor, a maioria despreza, não vê utilidade imediata, prefere o que traz a alegria e o prazer, mesmo passageiro, do mundo, terreno, animal e diabólico, do mal. Mas Deus continua convidando, chamando para seguir a Cristo, receber a Cristo, crer em Cristo e receber a vida eterna, receber o Espírito Santo, que é o penhor da eternidade. É a primeira dádiva do céu para aquele que é escolhido de Deus. É o Espírito Santo que foi derramado. No versículo 19, então, temos assim escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pedro está aqui repetindo, em outras palavras, a mesma sequência de João Batista, de Ezequiel, de Joel e também do dia de Pentecostes, de que, ouvindo esta palavra sobre Cristo, sobre o céu, sobre a eternidade, sobre o príncipe da vida, o que eles deveriam fazer para ser salvos? Então, arrepender-se e converter-se para que sejam apagados os vossos pecados, o que é simbolizado pelo batismo com água. Aspersão de água pura, conforme está em Ezequiel, conforme João Batista anunciou, o precursor de Cristo, disse: eu vos batizo com água para arrependimento. E Pedro está repetindo isto mais uma vez. Sempre que Pedro vai pregar aqui, ele vai seguir essa sequência, ele vai dizer isto. Ele vai primeiro falar de um batismo de arrependimento, de conversão, confessando os seus pecados, para que sejam apagados os vossos pecados, pecados do passado, pecados da herança, da terra, da carne, do mal, do jardim do Éden, da desobediência aos mandamentos de Deus. E venham assim, então virá uma novidade de vida, algo novo virá a presença de Deus, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, a restauração espiritual, a comunhão com Deus,
o testemunho do Espírito, a presença do Senhor habitando conosco. Esta é a promessa, é que Deus virá e habitará conosco. Jesus virá com o Pai e eles habitarão conosco. Nós somos templo onde habita Deus, templo do Espírito Santo, de que ele derramaria o Espírito Santo, promessa do Pai. Jesus recebe do Pai e derrama sobre nós o batismo com o Espírito Santo. Então, após o batismo de João, o batismo com água, o batismo de arrependimento, vem a presença do Senhor conosco em nossa vida. É uma realidade agora e é uma realidade que já é o penhor da eternidade. Já nos revela a nova vida, a vida eterna. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça, para a qual o Espírito Santo nos conduz em vitória, nos dá poder para caminhar. Enquanto aqui estivermos, neste tabernáculo terreno, onde habita Deus, ele vai conosco nesta caminhada até a terra da promessa, como Deus fez com Israel, caminhando pelo deserto, mas com a presença de Deus guiando o povo até a terra prometida. E envia ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então Jesus já está sendo pregado, também anunciado a Cristo. Receba a Cristo, seja batizado com o Espírito Santo pela fé, receba o dom do Espírito, o Espírito Santo vem habitar em você. Você já tem o penhor da eternidade, até o dia em que Cristo voltará e nós ressuscitaremos, ou viremos com Ele, ou estaremos vivos e seremos transformados e seremos arrebatados, mas estaremos caminhando até esse dia do encontro com o Senhor, o dia final, o dia do juízo final, o dia da sentença de Deus, o dia de nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Versículo 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Este nosso estudo traz essa visão, traz essa palavra. Desde o princípio, nós quebramos as barreiras denominacionais para poder viver e praticar e ensinar esta palavra conforme está aqui. O tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então nós agora trabalhamos com a palavra de Deus desde o princípio. Citamos sempre a luz, a separação das trevas, a criação do homem e da mulher, o mandamento do princípio, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E então trabalhamos essa mensagem de Cristo desde o princípio. Vamos trabalhar de Gênesis a Apocalipse, todos os profetas, profetas do Gênesis, profetas do Êxodo, livros dos profetas, profetas da Torá, Moisés como profeta, todos os profetas, até os apóstolos, que se ligam ao ministério dos profetas, ao qual nós obedecemos, ensinamos, pregamos a palavra de Deus, conforme dada aos profetas. Profetas em Gênesis, profeta nos Salmos, os livros já determinados como dos profetas, e os apóstolos como profetas, e toda a palavra de Deus, anunciando a Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o alvo, Cristo é o modelo do escolhido de Deus, tempo da restauração de tudo. Realmente, quando todos os inimigos forem colocados como estrado dos seus pés de Cristo, Cristo reinará até o tempo da restauração de tudo, em que Cristo então passará o reino, todas as coisas entregará ao Pai, na glória, na eternidade. Então nós estamos vivendo esta fase em que nós caminhamos, o qual convém que o céu contenha. Então o Espírito Santo é derramado na terra, a obra de Deus é feita na terra. Há um tempo para esta batalha espiritual na terra até aos tempos da restauração de tudo. Então todo o reino será de Deus, destruído todos os seus adversários. Esse é o tempo da restauração de tudo. E quem
leva este tempo, quem reina neste período é Cristo. Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E há já aqui anunciado profeticamente que aquele que segue a Cristo, está ao lado de Cristo, está na luta, está na peleja, está na seara, está na obra do Senhor e seguirá a Cristo até o fim, e com ele reinará e herdará todas as coisas no tempo da restauração de tudo. Então tudo é por Cristo desde o princípio. Começa na criação pelo Logos, pelo Verbo de Deus, que haja luz, e quando esta luz dominar todas as coisas na terra, nos céus, nos ares, e todos os principados e potestades forem colocados no tempo certo, o tempo que convém ao céu, que convém a Deus, já na predeterminação de Deus, serão colocados no seu devido lugar como estrado dos pés, serão submetidos realmente ao senhorio de Cristo. Então, isto é anunciado desde o princípio, e a igreja vai caminhar, os escolhidos de Deus vão nesta batalha, nesta obra, até esse tempo, até o fim. Então, tomaremos posse do reino de Deus, e habitaremos com ele eternamente. Então é o que nós aguardamos, esta é a obra. E sobre estes dias, sobre esta obra, nós temos muito na palavra de Deus a ensinar o que convém, como devemos agir, como devemos viver, o que devemos fazer realmente para sermos cooperadores de Deus nesta obra que está em andamento, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Nós estamos trabalhando nessa obra, nós somos cooperadores de Deus nessa obra de restauração de todas as coisas. Precisamos saber como fazer e fazer corretamente, por isso o ensino. Por isso o povo não pode continuar perecendo por falta de conhecimento, sendo enganado pelo mundo, pelo diabo, pelas mentiras do diabo, que levam ao caos, ao retorno às trevas. Nós precisamos trabalhar na luz para que venha o teu reino, para que possamos apressar a vinda do reino de Deus, estabelecendo a restauração de tudo. 22 diz assim: porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Então vemos aqui em Moisés, como Jesus disse aos discípulos no caminho de Emaús e aos apóstolos posteriormente reunidos em casa, Jesus disse que tudo sobre o Cristo estava em Moisés, na lei de Moisés. E Pedro, pregando aqui, após a cura do coxo, na porta do templo, Pedro lembra a Israel: este é o Cristo anunciado por Moisés. Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, porque ele é o Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Verbo de Deus, ele vai falar exatamente sobre o Pai e vocês têm que aprender. Por isso, este ensino, essa instrução, ela deve ser levada, aprendida. Precisamos fazer a obra de Deus diligentemente. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. A mulher samaritana disse a Jesus: nós esperamos o Cristo. Ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos falará sobre tudo a respeito de uma vida que agrada a Deus. E Jesus disse: sou eu que falo contigo, eu sou o Cristo. E Moisés está dizendo que este profeta é importantíssimo e que você deve ouvi-lo. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Não pode
perder uma aula, não pode perder um pingo, um tio, uma letra de uma palavra, porque é através de Cristo que você vai aprender a agradar a Deus, a servir a Deus com integridade, a ser reto diante de Deus, a realmente glorificar a Deus através da sua vida. E esse é o objetivo de Cristo. Para isso ele veio. Para isso veio Moisés, para conduzir o povo, para sair do Egito e ir para a terra prometida. E Cristo vem para nos conduzir para a glória do Pai, para a vida eterna. Ele é o príncipe da vida. Ele conhece o caminho, ele nos ensina. Então preste toda a atenção. Busque a Deus de todo o coração, com toda a sua mente. Busque com todo o seu entendimento, compreender tudo o que Cristo vos disser. Foi isso que Moisés disse: a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Não pule nada. Não deixe a sua religião tirar o bem, o amor, o perdão, a misericórdia e muito menos o dom, o batismo com o Espírito Santo. Não deixe retirar da sua vida, porque você deve ouvir tudo que Cristo vos disser. E Cristo é, acima de tudo, aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Porque se nós queremos servir a Deus, agradar a Deus, entender a palavra e praticar, nós o faremos somente com a unção do Espírito Santo. Será a graça de Deus operando em nós, o milagre do céu, o contato que temos que guardar com Cristo, com o céu, é através do Espírito Santo. Então, somente com Cristo, somente com tudo que Ele nos diz, somente com o batismo com o Espírito Santo, nós podemos ouvir, guardar, entender e praticar. Você não pode, não deve, de maneira alguma, pelo bem da sua alma, da sua vida, você não deve pular, rejeitar nada que estiver na palavra de Deus. Alguns vão te dizer que algumas coisas que estão na Bíblia pertencem a outra denominação. Isto é um tremendo engano da mente humana, da perversidade humana, que está buscando o benefício próprio da sua denominação, particular, egoísta. Você tem que dar ouvido a tudo que Cristo ensinou. A sua palavra. A palavra é de Cristo. A palavra não é de homem algum, não é de religião alguma. A palavra não é de denominação alguma. A palavra é de Deus. E é Cristo quem nos ensina realmente, totalmente a palavra de Deus. Você precisa ser um seguidor de Cristo e ouvir tudo o que Cristo diz, seguindo a Cristo na direção, na sabedoria, no dom do Espírito Santo. Versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Muitos estarão no inferno, clamando, reclamando, sofrendo, agonizando, com a sua mente, sua consciência ativa e o acusando de que ele não deu ouvido a tudo o que Cristo falou, porque deu ouvido a ensinamentos de homens, a ventos de doutrina. Irão se lamentar tristemente, irão sofrer grandemente, porque, embora a palavra de Deus estivesse alertando, ensinando, para que nós aprendêssemos de Jesus, ouvíssemos a Jesus, fizéssemos como Maria e nos assentássemos aos pés de Jesus para ouvir Jesus, a boa parte é ouvir Jesus, tudo o que Jesus tem a dizer. Fala comigo, Senhor, fala comigo nesta hora. Meu coração anseia ouvir tua voz. Eu preciso, Senhor, da tua palavra. Senhor, tu és tudo para mim. Fala comigo, Senhor. Guia minha vida. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me pela verdade. A tua palavra é a verdade. É Cristo.
Cristo prevalecendo sobre qualquer denominação, sobre qualquer ensino humano que retira trechos da palavra porque dizem que este trecho é a outra denominação que dá ênfase. E cada um quer ter a sua ênfase separada, quer se dividir, quer ser diferente para alcançar privilégios egoístas. E não repartem a palavra de Deus totalmente, generosamente, com amor pelas almas. Falta amor pelas almas. E isso é um risco muito grande, porque nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus que acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Não pense você que clamando a Deus em nome de uma denominação, em nome de uma religião, não pense você que Deus responderá se você estiver indo contra o ensinamento de Cristo, porque o Pai responde o clamor que é feito em nome de Cristo, em nome de Jesus o Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é o que te ensina, Ele é o que cuida da tua alma, Ele é o que te conduz ao céu, Ele é o que salva. É Cristo, é a sua palavra, não é o homem. O homem não pode fazer nada pela sua alma. O rico estava lá no inferno pedindo que alguém fosse lá à casa dos seus irmãos para evitar que eles fossem para o inferno, para o mesmo lugar que o rico foi. E Abraão então responde na parábola de Jesus que eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. E Jesus diz: são eles que testificam de mim. Eles falam sobre Cristo, sobre a vida eterna. E a vida está em Cristo. Agradar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, o caminho certo está em Cristo, só Cristo. Diz assim então o versículo de número 24: e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Cristo é o caminho certo. Cristo é o que nos ensina a deixarmos o caminho da maldade, porque este caminho não é o caminho de Deus, este é o caminho do inferno, este é o caminho da maldição. O caminho da maldade é o caminho da maldição, é o caminho da condenação. E Cristo foi ressuscitado para que nos abençoasse, como a palavra de vitória, como a palavra de vida, para sermos benditos de Deus, benditos do Pai, para que possamos receber uma palavra de aprovação de Deus. Isso é a bênção de Deus, que Deus ordena a bênção onde a sua vontade é praticada. Ali Deus ordena bênção, alegria, paz. Ali está o reino de Deus, onde há amor, tudo tem solução. Deus está onde há amor, ali há bênção. Então Jesus foi ressuscitado por Deus, pelo Pai, e foi enviado a nós pelo Espírito Santo, derramando o Espírito Santo, para que nós fôssemos abençoados e parássemos de andar na injustiça, na maldade, nos retirasse da maldade, para que realmente essa graça salvadora viesse sobre nós para nos fazer andar em boas obras, obras de justiça. Nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e a prática da justiça do reino, da verdade do reino,
a integridade do reino. O reino de Deus é um reino de paz, de alegria, é um reino de amor. O reino de Deus é um local onde se serve a Deus, onde se agrada a Deus, e Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama habita no reino de Deus. Quem ama a Deus habita no esconderijo do Altíssimo, está na presença de Deus. E nós então recebemos esta palavra. Eu uso sempre esta palavra para terminar os nossos estudos bíblicos, que é uma promessa de Deus, é o concerto de Deus com Abraão. Veja lá no início, porque a palavra de Deus é uma só, é rica, e é a promessa de Deus, o concerto com Abraão, do qual nós somos filhos, somos participantes, somos co-herdeiros também da promessa de Abraão, que está aqui no versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que a minha oração no final também deste estudo é que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua descendência, que seja bendita de Deus, bendita, escolhida, que agrade a Deus, que viva esta vida que glorifica a Deus, que agrada a Deus. É a vida que Cristo veio trazer para nós, que Ele nos ensina. Você continue aprendendo, conhecendo cada vez mais ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com integridade, praticando a justiça. E o Deus da verdade, o Deus Todo-Poderoso, abençoará eternamente a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Em nome de Jesus, o Cristo. Que Deus te abençoe.